seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje vamos conhecer um pouquinho sobre a carreira de auditor fiscal da Receita Federal, que trabalha no aeroporto, na alfândega. Para isso, a gente vai conversar com essa pessoa que você já está vendo aí, esse rostinho já é conhecido na televisão, faz programas, já é um protagonista, uma estrela de TV, bem calmo Exagero. sempre, educado, elegante. Eu estou falando do Paulo Angelito, que aparece bastante, então, no programa Aeroporto Área Restrita. Paulo, muito obrigada desde já, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Ana Luísa. É um prazer estar aqui com vocês, ajudar aí os futuros servidores aqui da Receita Federal e tirar todas as dúvidas que forem necessárias para animar o pessoal para os concursos. Bom, Paulo, então, para a gente começar, eu gostaria de saber como você começou a sua carreira como auditor fiscal, como você entrou nesse serviço público. Bom, eu comecei há bastante tempo já. Eu entrei na Receita em 1997. Lá se vão 24 anos, né? Eu trabalhava no mercado financeiro. Antes eu já tinha trabalhado em empresas de consultoria, na Arthur Andersen. E durante a minha estada aí no mercado financeiro, eu vi que eu gostaria mais de ter uma estabilidade, com uma renda digna, do que ficar nos altos e baixos da iniciativa privada. Era muito estressante, aquele trabalho que eu exercia. Então, eu resolvi estudar para os concursos que, na época, estavam abertos. Primeiro, eu passei pela CVM, passei no concurso de analista, mas fiquei pouco tempo lá, porque logo em seguida eu fiz outro concurso e entrei no Banco Central, que é uma instituição também muito interessante para trabalhar, assim como a CVM. Mas aí, procurando galgar um pouco mais assim na carreira do executivo, né? Eu optei por entrar na Receita Federal, que dá um leque mais amplo de atuação do que o Banco Central. O Banco Central é muito focado no sistema financeiro. Já a Receita você tem desde a parte de aduana, que é onde eu estou agora, até mesmo o próprio mercado financeiro, onde eu já atuei também. Então, por isso que eu resolvi vir para cá. Estou muito feliz. Dá para ver que você gosta muito do que faz, quem te acompanha nas redes sociais ou então no programa pela televisão, vê que você se dedica muito e é muito feliz nessa profissão, né? Gosto bastante aqui da atuação, gosto bastante de lidar com pessoas. É uma coisa que eu faço há relativamente pouco tempo, né? Se você pensar em termos de 24 anos, eu fiquei bastante tempo fazendo fiscalização de empresas, né? Empresas de grande porte, empresas da área financeira, porque eu já trazia uma experiência nesse setor, mas desde que eu cheguei na aduana e que estou lidando diretamente com fiscalização envolvendo pessoas, eu estou muito feliz e muito motivado com o trabalho aqui. E o que você considera, então, que é a importância da Receita Federal para a sociedade? Especificamente, estou falando do trabalho nos aeroportos. Bom, aqui nós somos como se fôssemos uma membrana do nosso país. A gente procura não deixar entrar tudo que for nocivo à nossa sociedade. Na sociedade, no sentido amplo da expressão. O que seja nocivo às nossas empresas, que dão emprego para os brasileiros, ou seja, produtos que entrariam aqui com um preço, uma competição desleal com a nossa indústria, produto que faria um mal em termos de saúde da nossa sociedade, que seriam as drogas, outros produtos que poderiam entrar de forma falsificada, então também que atingiria também a nossa sociedade, não só as nossas indústrias, mas também produtos que poderiam causar algum malefício em termos de uso dele, que não tem uma fiscalização, de como eles foram fabricados. Enfim, a gente tenta filtrar aqui na Receita Federal, especificamente na aduana, todos esses bens que trariam algum prejuízo para a nossa sociedade, seja tirando emprego dos brasileiros com uma concorrência desleal, no caso de produtos muito baratos, de descaminho, seja no caso de drogas. Basicamente é isso, nossa função aqui. Bom, e no programa, muitas vezes, aparecem auditores, às vezes analistas, também agentes da Polícia Federal. Qual que é a diferença do trabalho de cada um? Nós, auditores, eu sou auditor fiscal, nós somos encarregados dos procedimentos mais complexos e temos a autoridade do cargo em casos de ter que fazer alguma atuação exclusiva da carreira de auditoria fiscal. Os analistas, eles também têm uma boa atuação conosco, eles complementam o nosso trabalho, têm uma atuação super importante e fazem a parte de auxílio da nossa carreira. Então, também estão na carreira de auditor fiscal, mas tem uma importância enorme dentro da instituição. Já a Polícia Federal, ela entra quando a gente já
conduz a pessoa, quando o crime já está imputado numa pessoa e a gente precisa da Polícia Federal para tomar a parte do ilícito em relação à pessoa, quando a gente já sai da fiscalização da mercadoria, da droga, do descaminho, da mercadoria falsificada, e já chegou no ponto em que a pessoa já foi identificada, dali em diante é com a Polícia Federal, que aí é a questão de levar o sujeito ou a pessoa presa, né, e fazer o procedimento em relação ao ilícito penal. Tá, mas auditores são autoridades, então. A polícia vai prender, mas vocês também dão voz de prisão, tem porte de armas? Sim, a gente dá voz de prisão. Os colegas que fizeram o curso do armamento têm porte de arma, muitos trabalham armados e nós temos essa autonomia. A gente conduz o infrator, digamos assim, para a Polícia Federal. Nós somos os condutores. A gente dá voz de prisão, conduz e entrega a autoridade competente para seguir dali em diante, que é fazer todo o procedimento em relação à esfera penal. E na prática, o que um auditor pode fazer que um analista não pode? São alguns procedimentos mais complexos que são exclusivos da carreira. Por exemplo, uma fiscalização, quem tem que fazer é o auditor fiscal. O despacho na bagagem, seja na bagagem, seja aqui, o despacho de alguma mercadoria, são fiscalizações, são procedimentos exclusivos da carreira da auditoria. Alguns procedimentos, ambas as carreiras, né, ambos os cargos podem fazer, como fiscalização ali na bagagem, diretamente com o passageiro, tanto pode ser o auditor como o analista. Mas, por exemplo, se for um procedimento mais complexo, uma pena de perdimento, alguma coisa assim, aí tem que ser um auditor fiscal. E para onde vão os bens ou mercadorias, ou até mesmo as drogas apreendidas? Aí no aeroporto vocês têm algum cofre, é passado para a polícia? Sim, nós temos aqui, né, a nossa parte de um depósito que nós temos, em que nós ficamos com a parte toda de mercadoria que é apreendida e a parte de droga. Como a gente leva o infrator para a Polícia Federal, a gente encaminha junto com a droga, porque a droga vai servir de prova para a condução dali em diante. As mercadorias que nós apreendemos, que é uma infração, digamos, administrativa, que seria um descaminho, nós guardamos aqui e depois de um tempo, quando passa já o prazo da pessoa que trouxe mercadoria fazer alguma contestação da nossa ação, ela pode ter diversos destinos. Pode ser leiloada, ela pode ser destruída, ela pode ser doada para instituições de caridade, ou até mesmo elas podem ser revertidas para o serviço público, para serem utilizadas por algum órgão componente do Serviço Público Federal. Ô Paulo, você considera auditor fiscal uma profissão perigosa? Vocês recebem ameaças, a oferta de propina recorrente? É uma profissão perigosa porque você atua diretamente com quem está praticando algum ilícito. Mas é lógico que, se você pensar assim, muitas profissões são perigosas. Existe um risco inerente. Eu acho que perigoso é uma palavra um pouco forte, talvez. Eu diria que tem um risco inerente à nossa atuação, ainda mais aqui no aeroporto. Já em outras áreas, por exemplo, quando você trabalha internamente com análise de processos, ou então fiscalização de empresas, aí o risco é mitigado, porque você não está tão exposto assim. Não por isso, é por isso justamente que aqui no aeroporto nós normalmente usamos armamento para proteção ou defesa pessoal, enquanto numa fiscalização ou então num trabalho interno dentro do órgão da Receita Federal, não há tanta necessidade assim de uso desse tipo de defesa pessoal. Oi, Paulo, eu vejo vocês fazendo essas abordagens, normalmente, então, ali na área internacional, né? É preciso falar inglês, espanhol, alguma outra língua, ou dá para se virar bem fazendo mímica ou tentando de alguma outra forma? Olha, é desejável, digamos assim, né? É sempre interessante quando a pessoa vai se direcionar para essa área de aduana e que vai ter contato com o passageiro, que ela se aplique em desenvolver o conhecimento de uma língua estrangeira, porque vai facilitar o trabalho e o trabalho vai ficar mais agradável. Porque se o colega não domina uma língua estrangeira, na hora de abordar o passageiro, acaba causando uma dificuldade que causa um incômodo não só para o passageiro, mas causa um incômodo para ele também, né? Normalmente as pessoas que vão para essa área que tem esse contato com o estrangeiro, elas procuram falar uma outra língua. E qual que
que é o equipamento de trabalho de vocês? Eu vejo que vocês utilizam luvas, tem aquele alicate de corte também para abrir malas. Sim. O que mais? Como você já citou, as luvas, alguns instrumentos para abrir mala, canivete, alicate. Obviamente, ninguém trabalha hoje sem um computador, né, para a gente pesquisar os passageiros que estão chegando. Há um gerenciamento de risco, câmeras de segurança também. Nós temos câmeras que identificam já o passageiro que está chegando, porque a gente tem uma base de dados das fotos deles. Bom, o próprio armamento que você disse, quando a pessoa tem um porte de arma. Basicamente, são esses instrumentos. Aquele líquido Sim. que vocês utilizam para ver se é droga realmente ou não. Sim. Aquilo lá é um auxílio importante, porque é o teste, né, de detecção de drogas. Aquilo ali a gente pode utilizar, eventualmente, quando a gente encontra alguma substância que a gente tem dúvida do que se trata. Mas, normalmente, quando você chega ao ponto de usar, assim, dificilmente dá negativa, porque a casa já caiu, quando você vai usar aquele detector. Paulo, e durante esse período que você trabalha, muita coisa mudou? Eu já ouvi falar que antes vocês colocavam na língua, se ficasse dormente, alguma coisa do tipo, aí sim era droga. Era desse jeito mesmo? Não, isso aí, eu acho que isso é mais comum em filmes, assim. Até porque você fazer isso, você não está produzindo prova nenhuma. Aqui a gente trabalha muito na legalidade. Então, você não está produzindo prova, é apenas aquilo ali, você está apenas reforçando a sua intuição. E aqui a intuição serve só até um certo ponto. Depois, dali em diante, que você já usou a sua experiência, a sua visão, tudo, de identificar alguém que está mais nervoso, que você pode chamar de intuição, de um certo ponto em diante, tem que ser tudo dentro da legalidade, tem que ser tudo comprovado. Então, a gente usa mesmo as substâncias que identificam quando a mercadoria é droga ou não. Sobre essa abordagem de pessoas, então, vocês têm algum sistema de inteligência que atua para indicar possíveis esquemas, então, de suspeitos para serem abordados? Sim, a gente tem uma área de gerenciamento de risco, como a gente chama, né? Que analisa os passageiros que estão chegando. Tem a área de gerenciamento de risco também da parte da carga, que analisa também quem está trazendo a carga, qual é o perfil, de onde ela vem. Então, tem uma série de parâmetros que, infelizmente, eu não posso detalhar aqui, porque é o nosso pulo do gato, que a gente faz essa análise a priori do que está chegando aqui, para que a gente tenha uma atuação mais direcionada, porque é muita gente chegando, é muita carga chegando, e há um limite de pessoas e recursos para a gente fazer a fiscalização. Então, a gente tenta direcionar o máximo possível. E para quem, então, é transferido ou acaba de chegar nessa parte da alfândega da Receita Federal, tem algum treinamento específico? Quanto tempo dura? Com que frequência que é? A gente está sempre em treinamento aqui. Não só quem chega passa por treinamento, como há sempre atualizações de tempos em tempos de todos os funcionários. Isso é necessário porque a gente tem que estar sempre se atualizando. Na parte de drogas, há sempre drogas novas sendo inventadas, descobertas, produzidas, como as drogas sintéticas, né? Os próprios traficantes estão sempre utilizando de meios novos de tentar burlar a nossa fiscalização. Antigamente era comum as pessoas tentarem adentrar o país com a droga em tablete, como a gente vê tanto aí na televisão. Agora a gente já teve casos aqui de droga passando por nós, tentando passar por nós, ainda bem, felizmente nós conseguimos detectar. A droga era acondicionada dentro de latas de leite condensado, a droga estava líquida, cocaína líquida. Então, você tem que estar sempre se atualizando para saber o que eles estão fazendo do outro lado para que a gente tenha um trabalho mais eficiente e consiga combatê-los. Falando, então, dessas abordagens, teve alguma situação ou alguma coisa bem bizarra que você já aprendeu, que você pensa, nossa, não é possível que o passageiro está levando isso? Esse caso que eu acabei de citar, assim, é o que primeiro me vem à lembrança, é um caso interessante. O passageiro estava embarcando e nós fizemos o trabalho de gerenciamento de risco antes, com algumas características. Então, era um passageiro que estava saindo do Brasil. Foi até um trabalho que eu fiz, assim, eu fiquei desconfiado do perfil dele, de outras características que compunham ali o cenário. Nós separamos a bagagem dele e buscamos ele já entrando no avião. E quando o colega abriu a bagagem, viu que tinha umas latas de cerveja e leite condensado. E na presença dele, depois de fazer algumas perguntas e ele
começar a entrar em contradição, nós abrimos as latas e eram latas de cerveja e leite condensado que tinha cocaína líquida dentro. Então, era uma forma até mais sofisticada, digamos assim, de tentar levar cocaína para, no caso, ele estava indo para a Europa. Então, isso foi bem interessante, essa abordagem. Tem também casos de animais vivos sendo transportados, acontece muito. Tem casos de pessoas tentando, aqui no Galeão, nem tanto, mas no âmbito do Brasil, né, que a gente está lidando com Receita Federal, tem, obviamente, o nome já diz, né, federal, tem o Brasil inteiro, há casos lá mais para o norte, pessoas tentando sair do país levando espécies da Amazônia e que isso é proibido. Aí tem outros órgãos que também atuam diretamente nesse caso. Vigiagro trabalha fazendo essa vigilância, digamos, agropecuária, né, das nossas fronteiras, trabalha junto conosco. Então, há sempre casos de pessoas tentando burlar a fiscalização, não só da Receita, como de outros órgãos também. É um trabalho em equipe, então, né? Não só com os próprios auditores e analistas, como com outros órgãos também. Nós atuamos junto da Vigiagro, junto da Anvisa. A Polícia Federal também é uma instituição parceira, a gente está sempre em colaboração um com o outro, porque o interesse maior é proteger a sociedade brasileira. Aqui todos trabalhamos no mesmo time, então não resta dúvida que o trabalho é sempre em equipe, seja dentro da equipe da própria Receita Federal, seja atuando junto com outros órgãos. E para trabalhar, então, na Receita Federal, tem que ter um perfil para trabalhar aí com vocês na alfândega? Na alfândega, sim, eu diria que tem que ter um traquejo de lidar com pessoas, é importante, ter um pouco digamos, de fleuma, assim, tem que manter a calma, porque às vezes você é levado assim o próprio passageiro tenta te tirar do sério e você não pode entrar no jogo dele, porque é interesse dele, às vezes, tumultuar a situação, você tem que se manter, tem que ter um certo autocontrole emocional, acho importante. Tem que gostar de trabalhar em horários alternativos, por exemplo, na bagagem, o horário lá é plantão de 24 horas por 72 horas. Então, você trabalha durante 24 horas e folga 72 horas, ininterruptamente. Tem sempre gente lá trabalhando. Aqui na carga também temos um setor que também 24 horas por 72 horas. Então, às vezes, 3 horas da manhã, você tem que estar de terno e gravata lá embaixo, esperando os passageiros passarem, procurando alguém que pode estar trazendo drogas ou alguma mercadoria proibida. Então, tem que gostar dessa parte que você sai um pouco daquele esquema de trabalho tradicional de 9 às 6 e acabou. Isso tem que ter essa inclinação. Você citou aí, então, terno e gravata, você está sempre bem vestido, pelo que a gente vê no programa, também agora. É possível trabalhar de repente, uniforme ou alguma camiseta da Receita Federal? Sim, tem as duas opções. Ou você trabalha social, né? Ou então, ainda mais quando tem algumas operações, aí tem a camisa da Receita Federal, com emblema e tudo mais, que também é possível ser utilizado também. E o concurseiro que passa no concurso da Receita Federal, então, e tem interesse em trabalhar aí na alfândega junto com vocês, no Galeão, é possível que essa seja a lotação inicial? É por concurso de remoção? Como funciona? Qual a dica? Bom, isso depende muito do concurso em si, para onde eles abriram as vagas. Cada concurso, eles veem a maior necessidade das regiões e abrem vagas determinadas, né? Mas mesmo que aquela pessoa que acabou de entrar na carreira não consiga de imediato entrar na alfândega do Galeão, tudo, ela pode já ir se direcionando para a área de alfândega de onde ela tiver entrado e, posteriormente, através de mudanças internas que ocorrem, né, de deslocamentos que ocorrem, a pessoa vai chegando e acaba conseguindo chegar na unidade que ela quer. Às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos, depende muito da concorrência daquela unidade. O Rio de Janeiro, tradicionalmente, é uma cidade que precisa de um pouco mais de paciência, porque muita gente quer trabalhar no Rio de Janeiro. Uma, porque muita gente do Rio de Janeiro passa em concurso, porque é já uma tradição. Aqui nós já fomos a capital do país, então o emprego público é muito valorizado na cultura do estado do Rio. E outra porque, às vezes, a pessoa é de outro estado, mas sempre quis morar no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade que atrai curiosidade, e é uma cidade atraente por si só, né? Belezas naturais e tudo mais. Então, a pessoa, às vezes, é do interior do Brasil, mas
passou no concurso da Receita, não quer ficar lá na cidade que ela vive, quer morar no Rio de Janeiro. Então, acaba tornando um centro mais disputado. Mas, depois de um tempo, a pessoa acaba conseguindo. E como que é a estrutura física de trabalho? É uma sala, é um andar dentro do aeroporto e também um ambiente de trabalho, é bom? Bom, aqui no aeroporto nós temos ali todo o saguão, que é uma área da Receita Federal, que é uma repartição pública, só que as pessoas passam por ela. Então, quando um passageiro é levado para a bancada, nós vamos examinar a mala dele, ele está numa repartição pública, ele está passando por uma fiscalização federal. Isso é bom deixar claro, que às vezes o passageiro chega e inventa alguma coisa e acaba complicando a vida dele. Então, nós temos aquela área ali, que é a área de trabalho, e, além disso, como nós trabalhamos por plantão, nós também temos um alojamento em cima, né? O alojamento feminino, o alojamento masculino, onde, eventualmente, quando há possibilidade, a gente pode descansar um pouco, esperando o próximo voo, a gente faz um revezamento. É praticamente impossível você ficar 24 horas direto em pé fiscalizando. Então, há esses períodos de descanso que a gente faz um rodízio e consegue descansar uma horinha ou outra. Então, também tem essa estrutura. Além disso, tem uma copa também para alimentação e tudo mais. Então, é uma área de trabalho que oferece o mínimo de conforto necessário para que a gente consiga atuar tranquilamente. Além dessa parte interna, vamos dizer assim, vocês também fazem trabalhos externos que tem que viajar por algum motivo? Na área da alfândega, daqui do aeroporto, não é muito comum, porque a nossa atuação é muito local. Eventualmente, pode ter uma viagem de treinamento ou de intercâmbio com alguma operação que pode estar sendo feita em um outro aeroporto, que eles precisam de um reforço, mas isso não é tão comum. Já na área de fiscalização de empresas, aí é mais comum fazer viagens, porque as empresas se localizam pelo Brasil, e então tem a jurisdição da delegacia que você tem que atuar em outras cidades. Então, eventualmente, você tem que ir numa cidade que a sua empresa, quer dizer, a empresa que você está fiscalizando, se localiza para fazer o seu trabalho nela. E como que está sendo o trabalho durante a pandemia? É possível, de alguma forma, fazer home office? Aqui é mais difícil, né? Porque a nossa situação é muito local na alfândega, né? Mas as pessoas que trabalham nas delegacias de fiscalização, é mais fácil fazer um home office, porque hoje em dia o processo está sendo muito eletrônico, né? Você faz tudo pelo computador. Você intima o contribuinte pelo computador, você recebe a resposta pelo computador, você faz a autuação, o auto de infração pelo computador. Então, é mais fácil fazer um home office nesse trabalho de tributos internos do que a sua atuação na alfândega, que é muito local. Aqui a carga chega, o passageiro chega, você tem que ver, analisar. Então, aqui é mais difícil. Ainda falando sobre isso, então, da pandemia, mudou o perfil ou o tipo de produto apreendido nessa época? O comércio, seja o legal ou o ilegal, continua a mesma coisa. As pessoas têm as mesmas necessidades. Tem menos gente vindo, né? Obviamente, porque o Brasil está com sérias restrições aí, né? Em relação à viagem, mas em termos de produtos são os mesmos. O que a gente vem recebendo muito, isso a gente só tem a agradecer, é muita carga ligada aos insumos da Covid, seja para a produção de vacina, né, seja para fazer o uso do tratamento das pessoas que foram infectadas. Então, isso aí, obviamente, aumentou aqui o fluxo de materiais desse tipo, mas o restante continua a mesma coisa. Você falou um pouquinho antes sobre a jornada de trabalho, agora eu queria saber como que funciona a progressão na carreira, como ocupar cargos de liderança. Existe a progressão, ela se dá por avaliações e também por tempo de serviço, né? Você começa no nível, acho que atualmente é chamado de nível D, agora eu não lembro direito, assim. Você faz uma progressão e que, ao final de um certo tempo, mas aí depende muito eu não posso precisar de quanto tempo, porque depende muito da avaliação que você recebe, depende muito do que você faz. Você chega no final da carreira e fica ali até o final, assim. Agora, a carreira ela tem uma progressão natural, mas, independentemente da progressão, o trabalho que você faz não vai aumentando de complexidade, porque você, desde o início que você entra, você é auditor fiscal. É óbvio que os colegas que estão aqui não vão passar trabalhos muito complexos para um auditor que acabou de entrar ou um analista que acabou de entrar, porque sabe que ele está aprendendo. Mas depois de 2 anos, já assim 3 anos, no final do estágio probatório, você já passou por todas as situações que porventura venha a enfrentar, então
você não vai ficar com um trabalho mais simples do que um auditor que tem 15 anos. Existe um nivelamento muito grande dentro da carreira. A diferença apenas é a experiência de cada um, mas o tempo em si não existe aqui como é uma visão um pouco militarizada do mais antigo, mais novo. Não existe. Sabe? Depois que acabou o estágio probatório, as experiências já vieram, todo mundo é auditor. Existem aqueles que ocupam cargo de chefia, né, que gostam mais dessa área gerencial, e existem aqueles que gostam mais da área técnica e de atuação. Mas todo mundo é auditor fiscal, todo mundo é analista, todo mundo é colega, e estamos aqui para trabalhar para a sociedade brasileira. Pelo menos essa é a minha visão. Tá? Quais são, então, os principais desafios da profissão? Os principais desafios, na minha opinião, é você lidar com um trabalho desafiador, que, ao mesmo tempo que existe muita demanda, existe uma restrição muito grande de condições. Nós somos poucos para muito trabalho. Isso é uma configuração da própria casa. Desde 2014, não tem concurso para auditor, e desde 2012, se não me engano, não tem concurso para analista. Isso causa um desafio muito grande, porque a gente sabe da importância do nosso trabalho, a gente sabe como a sociedade brasileira precisa de uma Receita Federal atuante, mas nós somos poucos. A gente precisa de mais força de trabalho aqui, a gente precisa de mais colaboradores. Isso acaba sendo um desafio porque é difícil você deixar de fazer alguma coisa porque tem pouca gente. A gente está sempre querendo fazer mais e acaba causando uma certa pressão. Então, você tem que fazer essa administração, esse equilíbrio de fazer o máximo que você consegue com um mínimo de recursos que você tem. E esse é um grande desafio da nossa profissão. E, Paulo, o que você mais escuta de dúvidas, curiosidades e até mesmo equívocos de quem não conhece a profissão? Sim, vou começar pela pior coisa. As pessoas acham que auditor fiscal tá você até fez essa pergunta e eu não abordei, acabou passando, em relação à propina. Assim, é lógico que existe um caso ou outro de um auditor ou de algum funcionário público que aceita, mas isso, assim, pelo menos da minha experiência, eu falo de coração para você, assim, é exceção da exceção. Eu sempre lidei com colegas absolutamente sérios, que eu boto minha mão no fogo. Eu não vou ficar aqui advogando em causa própria, mas eu levo minha vida de acordo com minha renda, sabe? Então, e as pessoas olham, às vezes, quando você se apresenta como trabalho na Receita Federal, já tem um olhar enviesado, o que é um preconceito muito grande. A gente tem que abolir os preconceitos, sabe? Tanto desses que já estão na mídia aí, que são os mais prementes para serem abolidos, né? Preconceito racial, preconceito de opção sexual, tudo. Até os pequenos preconceitos, que é achar que todo advogado é malandro, que todo fiscal é corrupto. Isso aí é uma parte horrorosa que eu não tenho muita, digamos, não tenho muito estômago para lidar com isso. Bom, isso é a parte que às vezes incomoda. Bom, além disso, tem também a questão do trabalho. Você vai fazer aquela progressão que a carreira pede. Sim, você vai seguir. Você não vai ter grandes saltos, mas isso é uma parte tranquila. Se você entrou na Receita Federal, você sabe que você vai ter um bom salário, você vai conseguir ter uma vida digna, mas você não vai dar saltos. Mas isso aí você tem que saber lidar com isso. Eu sei lidar com isso muito bem, porque foi uma opção consciente minha. Então, isso aí é uma coisa tranquila para mim. As pessoas sempre perguntam, mas você não tem vontade de ser secretário da Receita Federal? Eu falo assim, não, eu quero ser o que eu sou, exatamente. Quero trabalhar ali, lidando com o público, atuando de forma digna, sabendo o que eu estou fazendo, as minhas responsabilidades, e tendo um pouco de tempo para fazer minhas coisas pessoais. É o que eu sempre quis fazer. É basicamente isso, eu acho, que as pessoas têm dúvida quando abordam alguma questão da profissão. Então, dá para ter qualidade de vida, dá para viver perfeitamente nos horários de folga, assim, se dedicar à família? Dá tranquilamente. Assim, é lógico que no dia seguinte ao plantão, quando você está de plantão, é um pouco cansativo, você acorda um pouco moído, afinal você passou 24 horas trabalhando com algum tempinho de descanso, uma hora ou outra, mas depois você tem o resto do tempo para você se dedicar à sua vida pessoal. E quando você está no sistema que a gente chama de diário, né, que você trabalha de 8 às 5 ou de 9 às 6, aí é a vida como todo mundo, né? Você acorda cedo, vem para cá, sai e tem a noite inteira livre, tem os feriados, tem o fim de semana para você descansar.
Lembrando sempre que plantão, é bom deixar isso claro, não existe feriado fim de semana. Plantão é 24 por 72 direto. Natal, Ano Novo, alguém vai estar trabalhando lá. E tem hora extra, gratificação, algum benefício? Tem um bônus de eficiência no salário, que é um valor fixo, mas hora extra eu nunca recebi. Já fiz, às vezes a gente tem que fazer, mas isso aí é sempre acordado assim, com a chefia. É uma burocracia que para receber hora extra que às vezes nem vale a pena. Então, se precisar fazer, faz e depois se tiver que compensar de alguma forma, de repente ficou até mais tarde, chega um dia, no outro dia você chega um pouco mais tarde, é uma compensação assim dentro do tradicional assim da equipe, porque às vezes a gente precisa se estender um pouco no nosso horário, isso é normal, ainda mais na aduana, né? Você não sabe o que vai acontecer. Se você pega alguém, por exemplo, se você pega alguém com um ilícito, você tem que levar para a Polícia Federal, não sabe que horas vai sair, você é o condutor, você é testemunha. Isso aí há sempre um banco de horas assim moral assim que a gente faz entre nós. Falando nisso, vocês têm que comparecer às audiências também? Sim, a gente tem que comparecer às audiências na Justiça Federal, que nós somos testemunhas, né? Nós somos as principais testemunhas de acusação, somos nós, né? Porque é a gente que presenciou o fato e levou a pessoa presa, então a gente sempre comparece. Paulo, eu vi uma imagem sua com um cachorro aí no aeroporto. A Receita Federal tem cães farejadores ou era da Polícia Federal? Nós temos, é uma felicidade tê-los aqui, porque eu adoro eles. Uma Adoro gracinha, trabalhar com né? eles. É ótimo. Quando tem operação com cães, eu já chego todo feliz, porque é sempre um contato muito gostoso. Eu tenho um cachorro, então eu sou suspeito, né? Mas a gente cada cão tem um condutor, não é qualquer um que vai ali no canil, pega um cão e sai para levar para farejar qualquer coisa. É um condutor, eles trabalham em dupla, uma dupla indissociável, assim, né? É o cão com o seu condutor, e eles são muito eficientes. A ajuda deles é fundamental. É bem interessante trabalhar com eles. E é bem bonitinho também, quando eles acham alguma coisa, eles param e abandonam o rabinho, né? Isso aí varia do treinamento, né? Aqui o mais comum é quando o cão farejador acha alguma coisa, o sinal dele é sentar e parar. Ele sai farejando tudo. Quando ele acha alguma coisa, ele sempre para. E ele para por um motivo específico. Como ele é treinado para parar? Ele tem um estímulo de que, se ele parar e achar, ele é treinado para isso, ele ganha um brinquedinho, ele ganha uma bolinha jogada, ele sai correndo atrás da bolinha. Então, para ele, aquele trabalho ali é pura diversão. É achar o que querem que ele ache para ele poder brincar com uma bolinha. Eles são muito fofos. Eu sou suspeito. Você disse, então, que não é qualquer um que pode pegar um cão para fazer esse trabalho. E quem Não. pode? Quem gosta de trabalhar com animais, então, tem como assumir essa função? Tem que ter uma predisposição, né? Tem que gostar de animais e tem que passar por um treinamento também rigoroso, porque você tem que saber lidar com aquele animal, né? Saber extrair dele o melhor possível, saber controlar, entendê-lo quando ele já está cansado, quando ele tem que sair um pouco. Então, tem uma complexidade em si. Aquilo ali não é um passeio, não. Tem um treinamento bastante rigoroso para você conseguir conduzir adequadamente ali o cão farejador. E agora, falando um pouquinho sobre dados, então, e curiosidades sobre o Aeroporto Galeão, o que vocês mais apreendem? E tem prisão todo dia? Fala algumas curiosidades aí sobre o aeroporto. Prisão todo dia, não, porque nem todo dia a gente apreende algum carregamento com drogas ilícitas, né? Mas atuação, né? Apreensão de mercadorias, retenção de mercadoria, isso tem sempre. Todo dia a gente faz alguma retenção de 1000 coisas, assim. Tem contrabando de remédio, por exemplo, que a gente atua junto com a Anvisa, né? Que são drogas lícitas, mas que precisam de uma anuência. Então, tem uma série de mercadorias que estão chegando com passageiro, mas, na verdade, são para comercialização. É aquele passageiro que está trazendo 80 iPhones e não é possível que ele tenha uma família com 80 pessoas que ele tem que dar telefone. Então, claramente, é um desvirtuamento da importação via bagagem. Bagagem é algo pessoal, você compra coisas que você precisou na viagem, você compra alguma coisa que você quer para você, um presente aqui, um ali, mas
Quando você chega com 80 iPhones, aquilo ali já é descaracterizado de bagagem e vira uma mercadoria que é para fins comerciais. Então, aquilo ali é retido. Acho até que Então, não precisa nem ser 80 no caso, né? Talvez 8, porque tem um limite para trazer, não tem? é porque 80 é porque foi uma apreensão que foi feita há pouco tempo, então esse número ficou na minha cabeça como exemplo, porque eu estou dando exemplo real. Assim. Às vezes acontece de pessoas chegarem com uma quantidade absurda. Assim. Então, a gente está sempre vigilante a esses casos e todo dia tem alguma retenção. E, Paulo, tem alguma coisa que a gente não abordou nessa entrevista que você acha necessário a gente citar? Olha, foi bem abrangente, assim, suas perguntas foram ótimas, assim. Eu acho que deu para ter uma noção, assim, para as pessoas de como é o trabalho aqui. Afora isso, talvez dando um passo para trás, assim, é falar sobre o concurso em si, assim, há necessidade de ter um pouco de sacrifício para passar, afinal, todo concurso você está competindo com outras pessoas, são sempre poucas vagas para o número de participantes, então é normal esse sacrifício. Eu lembro que quando eu fiz concurso, às vezes eu acordava 5 horas da manhã para poder estudar, porque eu estudava e trabalhava. Então, se a pessoa pensa que vai esperar o concurso abrir para se inscrever e começar a estudar na hora vaga, infelizmente, ou a pessoa é uma pessoa genial, assim, o que é raro, assim, mas vai só fazer número. A pessoa, para se preparar para o concurso, ela tem que começar a estudar antes do concurso abrir, estudar sério. Quando o concurso abrir, é quando ela já tem que dar aquele sprint no estudo para chegar na prova com confiança e se ver dentro do órgão já, se ver aprovado, se projetar com o sucesso na hora de fazer a prova, ir confiante, de queixo para cima, assim. Acho importante essa atitude mental. É isso que eu gostaria de ressaltar aí para os colegas que vão ver esse vídeo. E quando você decidiu por essa carreira, você disse que foi pela remuneração, pela estabilidade também, mas como você conheceu a carreira? Bom, a carreira de auditor é uma carreira famosa, né? Tem no meio dos concursos, né? É uma das mais faladas, né? Então, eu trabalhava no mercado financeiro quando eu resolvi fazer concurso. O primeiro foi CVM, depois Banco Central, foi mais influência dos colegas de mercado financeiro, que são 2 órgãos muito atuantes no mercado. Aí, assim que eu entrei nesse meio, que até então não pensava fazer concurso, todo mundo começou a falar, não, Receita Federal, auditor fiscal. E foi aí, já trabalhando no Banco Central, que eu resolvi fazer a prova e, junto com outros colegas do Banco Central que fizeram também, e entrei aqui e estou muito feliz aqui. Espero ficar aqui até me aposentar. E vai ficar, com certeza. Bom, Paulo, eu quero te agradecer, viu? Explicou muito, tirou muitas dúvidas aqui de quem está assistindo, de quem quer ser um auditor fiscal da Receita Federal e principalmente também dos seus fãs que te acompanham pela televisão. Ana Luísa, eu que agradeço a oportunidade. Eu espero ter tirado todas as dúvidas, sejam suas, sejam dos que irão assistir esse vídeo. Eu me coloco à disposição para qualquer outra dúvida que você ou alguém daqui tenha. Pode me contactar. Eu vivo falando isso para as pessoas que me contactam. Eu sou uma pessoa como outra qualquer. Não tem esse negócio de aparecer na TV. Eu sou uma pessoa simples. Respondo todo mundo. Estou sempre à disposição. Tá ok? Ah, Joia, muito obrigada. Se quiser deixar suas redes sociais. Eu tenho o Instagram, que as pessoas mandam perguntas lá, às vezes a respeito da carreira. É Paulo Angelito, lá no Instagram, é fácil de me achar. Por sinal, Tá foi bom? assim que a gente teve esse primeiro contato, então. Quero te agradecer mais uma vez, então, viu, Paulo? Bom trabalho aí para você. Para você também, Ana, foi um prazer falar com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E para você que está assistindo, então, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui na entrevista, deixe o seu comentário também. E se quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.